Vamos lá. A pergunta de hoje que eu vou responder se refere a abandono de processo. A parte diz o seguinte: doutor, o meu advogado abandonou meu processo, não sei o que fazer, vou perder essa causa? Vamos lá por parte, vou direto ao ponto para responder rapidinho para o vídeo não ficar muito grande. O que acontece é o seguinte: existem várias formas de fazer a contratação e o distrato, né, da prestação de serviço. Se o seu advogado te chamou e falou, olha, eu vou renunciar ao processo, está aqui a notificação, você assina e você procura outra pessoa para te defender. Se ele fez isso, ele não abandonou, ele cumpriu, tá, as regras de direito, te notificou e aí ele só é obrigado a trabalhar no processo que ele queira trabalhar. No seu caso, ele não quis mais, tá? Mas ele não abandonou a causa. Abandonar a causa é o seguinte: o processo ele tem prazos a serem cumpridos, tá? E o advogado simplesmente não cumpre os prazos, o tempo vai passando e tal. Quando você descobre, e infelizmente a perda de prazos, o descumprimento, né, da juntada de provas pode sim acarretar a perda do processo. Fora isso aí, não, tá? Então, a questão que nós devemos discutir aqui é o seguinte: se você contratou o advogado, e geralmente as pessoas que são muito ansiosas, ficam todo dia ligando, doutor, como é que está meu processo? Doutor, isso aí satura o profissional e ele abandona a causa, ele sai do processo. Não é abandonar, ele renuncia, né? O cliente também que costuma ligar com perguntas do tipo, doutor, já saiu o meu dinheiro aí? Poxa, quando saiu o teu dinheiro, o advogado a primeira pessoa que vai saber é você. Quando você liga para o advogado dizendo, já saiu o meu dinheiro, dá a impressão que ele recebeu e não repassou para você, que foi o caso do vídeo de ontem. Então, geralmente, quando você apresenta uma renúncia, tá, e a parte é notificada, você vai poder contratar um outro advogado para te assistir, ou você vai poder procurar assistência da Defensoria Pública para dar prosseguimento à sua causa. Tá? Outra coisa, se o advogado contratou e recebeu antecipadamente, tá, até o final do processo, na metade do processo, ou um sexto, ou um quinto, né, ele saiu do processo, renunciou, ele tem que devolver o valor proporcional. Ele não pode cobrar tudo e trabalhar só pela metade. Assim também como se o advogado trabalhou no processo, um processo indenizatório, tá? E ele renuncia por causa das pressões do cliente, né? Pressa demais, ansioso demais, cobrança demais, querendo ensinar o profissional, ele pode renunciar e depois ajuizar a ação pedindo ao juiz que arbitre, ou seja, o juiz vai fixar os honorários para aquela coisa. Isso aí é extremamente danoso, porque, por exemplo, você recebe, entre aspas aqui, apenas hipoteticamente, para ilustrar, você tem direito a R$2.000 de indenização. O primeiro advogado você contratou pagando 15. Tá? O segundo, você contrata e ele cobra 30%. Você, quando chegar ao final, se você ficar trocando, você vai pagar praticamente a indenização aos advogados. Porque cada um que entrar e trabalhar, nem que seja um mês, terá direito ao ordenado, né? Ao salário, que são os honorários contratados. Então é bom tomar cuidado com isso. Entrou com processo, gente, salutar você uma vez por mês, acessar o computador, ver o andamento e questionar o advogado. Agora, quem fica ligando todo dia, atrapalha, cria conflito, suscita dúvida demais, tá? E tumultua, e é isso que na maioria das vezes, eu mesmo no meu escritório, quando eu vejo que o cliente fica assintosamente pergunta na sexta-feira de tarde, aí ele sabe que sábado e domingo o fórum não está funcionando. Aí na segunda-feira de manhã ele pergunta, como é que está o meu processo? Gostou? Curte e compartilha.